Bom dia, igreja mais que vencedora. Bom dia, amados irmãos. Hoje nós estamos reunidos para engrandecer o nome do Rei da Glória, o Deus do sobrenatural. Isso se torna uma rotina entre nós, mas é uma rotina agradável, porque nós temos sempre uma semana muito cheia, uma semana de muitos desafios, aonde só os domingos, que é o dia do Senhor, que não nos pertence e que nós temos que entregar com ações de graça, esse dia traz satisfação na nossa alma, alegra o coração do Pai e você é edificado. Então, a igreja não faz como Marta. Fiquemos em casa, não é? Porque tenho muito o que fazer. Porque muito o que fazer nós teremos a vida toda. E todos os dias da semana nós teremos muito o que fazer. Porém, o dia do domingo é o dia do Senhor. E esta rotina é uma rotina gloriosa, genuína na vida da igreja. Porque quando chega a segunda-feira, nós temos a nossa rotina de sempre. Mas a rotina abençoada de estar na presença do Pai, essa não tem preço. Amém? Então sejam agraciados com a presença do Rei da Glória, do Deus do sobrenatural e do Senhor dos Senhores. Amém? O tema do nosso culto hoje é a igreja frente ao anticristo, o agente de Satanás. Precisamos entender esse assunto. Eu sei que é um pouco difícil, mas nós precisamos estar nos preparando para esse evento. Mesmo que não estivermos mais aqui, mas como cristãos que somos, entendendo os planos de Deus, você vai estar sendo fortalecido na ação do poder do Espírito Santo para resistir esse tempo mau, tempo de grande angústia, tempo de muita perseguição, tempo de que você vai ter que se manter de pé, fortalecido para não negar o seu Senhor. Amém? Então vamos lá, Apocalipse 13, de 1 a 18. Então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão passou a besta, o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi curado, e toda a humanidade ficava maravilhada e seguiu a besta. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi transmitida autoridade para realizar suas obras por 42 meses. Então abriu a boca em blasfêmia contra Deus e para amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo.
Aquele que tem ouvidos, compreenda esta palavra. Se alguém tem que ir para o cativeiro, certamente para o cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que pela espada seja morto. Vi ainda emergir da terra outra besta com 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e ela se expressava como o dragão. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta, em nome dela, e obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado. Ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da besta e ordenou-lhes, os habitantes da terra, e ordenou-lhes que edificassem uma imagem honra à besta, que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera. Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar e nem vender, a não ser que a apresentassem a tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano, e o seu número é 666. Louvado seja o nome do Senhor. Pai santo e amado Deus, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã gloriosa, nesse dia que se chama hoje, na tua presença, e pedindo ao Senhor nosso Deus, que abra os olhos dos nossos corações, para que possamos entender, Senhor, a tua palavra, seja manifesto o teu poder entre nós, Pai, em o nome de Jesus, e a igreja diga amém. Amém e amém. Queridos irmãos, o anticristo será uma espécie de encarnação de Satanás. O mistério da iniquidade já está operando. Ele está pavimentando a vinda do anticristo. Pois ele faz tudo o que foi feito na chegada, na primeira vinda do Senhor. João preparava o caminho para quem? Para o Senhor Jesus. Então, esse mistério da iniquidade, ele vem pavimentando a vinda do anticristo. 2 Tessalonicenses 2,7 diz assim: na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, quem detém é o próprio Deus, mas ele sairá e permitirá a operação do anticristo. Então, para Paulo, o anticristo é o homem do pecado que surgirá da grande apostasia e será adorado e será totalmente também derrotado por Cristo. Mas João, ele fala do anticristo que virá e do que já está presente. Porque nós temos por aí vários anticristos. Porém, virá um, que será a encarnação de Satanás. Então, 1 de João 2:22 e 2 de João 7, João fala: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Entretanto, muitos enganadores têm saído pelo mundo. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o modo de ser do mentiroso e do anticristo. Então, há vários anticristos já
permeando a terra. Porém, entretanto, virá um que será totalmente encarnado de Satanás. Vamos lá. Para João, o anticristo sempre esteve presente nos precursores. Ele fala em 1 de João 2,28 assim: sim, queridos filhinhos, permanecei nele para que tenhamos segurança quando ele se manifestar e não sejamos o que? Envergonhado diante dele na sua vinda. Então, João está alertando a igreja para que a igreja fique atenta. A igreja comece ao exercício da fé. A igreja tenha devocional, porque a nossa vida, ela é muito frágil. Ela é frágil, tanto emocionalmente quanto espiritualmente. Então, por que é que hoje nós estamos sentados aqui ouvindo a palavra? Para nos fortalecer espiritualmente para esse dia. Amém? Então, mas ele se levantará no tempo do fim como expressão máxima. Ouçam, ele se levantará no tempo do fim como expressão máxima da oposição a Cristo e sua igreja. Então, nós precisamos desse preparo. Então, João fala sobre 6 aspectos do anticristo. O primeiro, o anticristo ascenderá em um tempo de muita turbulência. Apocalipse 13:1 diz assim: então observei que emergiu do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Ele irá surgir do mar. Ele surge do mar, que é símbolo das nações. E os povos em turbulência político-social. Vocês estão começando a entender? Apocalipse 17:5 fala assim: e em sua fronte ostentava a seguinte inscrição enigmática: a grande Babilônia, mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes sobre a terra. Isaías 57:20 fala: porém os ímpios são como um mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo para todo lado. A igreja precisa estar bem esperta, bem viva, com bastante atenção, porque este tempo já começou a chegar. Ele se levantará em um contexto de grandes convulsões naturais. O que é isso? Terremotos, epidemias, fomes. Surgirá em um mundo dominado pela guerra e apostasia. Ouçam, terremotos já existe, epidemias já existe, fome já existe, apostasia já existe. Então os homens obedecerão a ensinos de demônios, porque não é muito bacana os homens aprender isso que nós estamos aprendendo aqui. Todos nós juntos, aprendendo a observar os tempos, o que anda acontecendo, o que aconteceu e o que anda acontecendo. Por isso é necessário guardar a nossa vida. Então, falsos mestres e falsos cristos serão levantados, recebidos com entusiasmo. Sabe, irmãos, aqueles coaches que sobe no púlpito e diz: Jesus precisa de você. Você tem que ter. Você tem que ter e não pedir emprestado. Não, você tem que ter para dar e não pedir emprestado. Só se prega essas futilidades.
e para engrandecimento do homem, para que o ego do homem fique mais inflado, ao tempo de nos curvarmos diante do Pai, sossegar a nossa alma e nos humilhar na presença do Criador. Haverá duas igrejas, a apóstata e a fiel. Que sejamos encontrados fiéis. Ele surgirá oferecendo soluções aos problemas mundiais. O anticristo surgirá oferecendo solução de problemas mundiais e seduzirá o mundo. Surgirá em um tempo de profunda desatenção à voz do juízo de Deus. E a voz do juízo de Deus já está aí. Veio o coronavírus, veio a Covid e ceifou milhares de milhares. A voz do juízo de Deus ecoa. A chikungunya, tantas pestes, tantas epidemias. E a igreja está gritando, acordem, acordem, encham a sua lamparina de azeite, não sejam pegos sem azeite na lamparina. Ouça, não ame mais a sua vida do que a Jesus. Renuncie. A nossa vida tem que haver renúncia por amor a Cristo. Lembre-se, nós temos famílias. E muitos deles dependem da nossa oração, da nossa postura, da nossa vida com o Criador. O mundo está totalmente desatento à voz do juízo de Deus, como nos dias de Noé. Mateus 24, 37, 34 diz assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, Deus está falando ainda hoje à igreja dele. O povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se, oferecendo-se em matrimônio, até o dia que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Por isso nós estudamos a palavra. Por isso nós temos devocional. Por isso nós temos reunião de oração. Por isso eu digo, orem, 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 tenham comunhão com Ele. Peçam perdão pelos vossos pecados, porque nós pecamos todos os dias. Essa heresia de falar que você não precisa mais pedir perdão pelos seus pecados é uma heresia mesmo, pois nós somos pecadores. E vamos descer à sepultura. E para onde nós iremos? Nosso compromisso com a palavra é de um devocional santo. Enquanto na época do dilúvio, ninguém olhava, né, para a voz de Noé, e Noé dizendo, olha, vem o dilúvio, vem o dilúvio. Eles riam e debochavam. É isso que acontece nos dias de hoje. Nós aprendemos a palavra, estamos na igreja, ouvindo a palavra e colocando em prática. Porque ouvir por ouvir, abandona então. Porque maior julgamento, maior juízo terá aquele que ouviu e não praticou. Porque não é inocente. Então, o anticristo, onde eu estava? Tá. Incorpora o poder, a força e a crueldade de grandes impérios do passado. Apocalipse 13, 2 diz assim,
E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão passou à besta o seu poder. Quem é o dragão? O próprio Satanás. E o seu trono e grande autoridade. O anticristo é o braço de Satanás. Ele será mau e conquistador. Terá a ferocidade do leão, a força do urso e a velocidade do leopardo, como na visão de Daniel. Então essa besta se manifestará na pessoa do homem da iniquidade. E ele surgirá, agirá no poder de Satanás. Apocalipse 13, de 2 a 4, fala assim: e a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como os de urso e a boca como de leão. O dragão passou à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal, contudo tal ferimento de morte foi curado. E toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos também começaram a adorar a besta e exclamavam: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Vês como a humanidade dará o poder e adoração à besta? Porque ela morreu, mas da golpe que recebeu, ressuscitou. Então, o anticristo, deixa eu ver aqui, 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e enganos provenientes da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. O anticristo se manifestará com um grande milagre. Apocalipse 13, 3 diz assim: notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi o quê? Curado. E toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Jesus ressuscitou. Não é? Ele não ficou entre os mortos. Aí a besta fez a mesma coisa. E a humanidade vai esquecer do Criador que ressuscitou, que está vivo e reina. Então eles vão começar a adorar a besta que ressuscitou. Mas esta besta não traz o escravo em suas mãos. Então isso será uma representação da ressurreição. Satanás governará em pessoa por meio do anticristo. O anticristo será singular e irresistível. Blasfemará contra Deus e os santos no céu e perseguirá a igreja a ponto de matar muitos cristãos. Apocalipse 13, 6 fala: então abriu a boca em blasfêmias contra Deus e para amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam no céu. E essa vai ser a forma que ele agirá. Então ele sempre será adorado universalmente. Então o mundo vai adorar o anticristo. Apocalipse 13, 3, 4, 8, 12, 16, fala assim: notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal, contudo tal ferimento de morte foi curado.
e toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é este? Quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? E todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado e desceu desde a criação do universo. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta, em nome dela, e obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres, escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa. 2 Tessalonicenses 2:4 diz: aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. E em muitas igrejas, em muitas basílicas, em muitos santuários, eles se assentarão, dizendo que são o próprio Deus. Adorar o Cristo, o anticristo, é adorar Satanás. A verdade não será suportada. Alguém falou a mim: ninguém quer ouvir o que a senhora prega, não. Os eleitos ouvirão. Os filhos ouvirão. Porque aqui não é lugar de entretenimento. Aqui é lugar de ouvir a palavra, aprender a palavra, andar na palavra, viver no Espírito, confessando o nome de Deus como Senhor e soberano Deus. Amém? Então, a verdade não será suportada e os homens obedecerão a ensinos de demônios, porque são facilidades. O anticristo se oporá a toda adoração que não seja a ele. Ele perseguirá de forma cruel os que se recusarem a adorá-lo. Apocalipse 13, 7 e 10 fala: foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los, e receber autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Se alguém tem de ir para o cativeiro, certamente para o cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que pela espada seja morto. Mas os fiéis vencerão o diabo e o anticristo, preferindo morrer do que apostatar. Os fiéis. É por isso que nós temos que estudar. Nós temos que estar estudando a palavra e nos fortalecendo no Espírito, porque chegará um momento que ou você adora a besta ou morre. E aí você vai amar mais a tua vida e vai passar a adorar a besta. E o objetivo aqui é nos fortalecer na graça e no conhecimento, nos preparar para aquele grande dia, ter Cristo entronizado na nossa vida, como a palavra diz, crescendo de glória em glória, resplandecendo de glória em glória, até ser dia perfeito, alcançando uma estatura de varão perfeito para suportar essas dores, porque já está chegando. Então o anticristo, ele irá se opor a Deus e à igreja. Apocalipse 13, 6 e 7 diz assim, e pode passar isso. 6 e 7. Então abriu a boca em blasfêmias contra Deus e para amaldiçoar o seu nome e seu tabernáculo que habitam no céu. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los, e recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Ele vai receber toda essa autoridade.
2 Tessalonicenses 2:4, diz: aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, porque ele se opõe a Deus, ou é objeto de adoração a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Tinha aí uns malucos aí que dizia que era Jesus Cristo homem. Não sei se a igreja conhece isso, não é? Outros que diziam, eu sou vindo do Pai, e o Pai, eu sou o Cristo. Mas morreu, todos dois. Mas esse ministério deles continua. Então o anticristo será o opositor consumado de Deus. 1 de João 2:22 fala assim, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. O mentiroso está cheio por aí. Tem uns até que diz que Jesus é o Senhor, mas continua na sua maneira de viver mentirosa. Não é? É a própria mentira personificada. E acham que vão para o céu. Tá bom, então deixa eles acharem, não é? Ele usará todas as armas para ridicularizar o nome de Deus e fará violenta oposição contra a igreja. Você é a igreja. Muitas vezes haverá pessoas, sabe, se colocando contra você. A igreja será perseguida. Será violenta a oposição contra a igreja. Esse será o ponto mais intenso da grande tribulação. Mas, mediante a morte, os santos o vencerão. Apocalipse 12:11 fala assim, eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Nós estamos aprendendo a ser fiéis, filhos de Deus. O anticristo será apoiado pela segunda besta, o falso profeta. Apocalipse 16:13 diz assim, e aconteceu que observei saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rã. O falso profeta de Satanás seduzirá o mundo a adorar o anticristo. O anticristo age no campo político. O falso profeta no religioso. Ele preparará o terreno para o anticristo e o mundo para adorá-lo. A primeira besta será conhecida pela força. Apocalipse 13:4 fala, passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido autoridade à besta. Então todos também começaram a adorar a besta, exclamando, quem é semelhante a ele? Quem será? Não é assim? Eu já ouvi uns negócios desse aí. Eu já ouvi. A segunda, pelo poder de fazer grandes milagres, será um tempo de cerco, de perseguição, de controle, de vigilância das pessoas, e que nós já estamos sendo vigiados já há muito tempo. Pode olhar para o seu celular, pelo computador. Quando você pensa uma coisa e você expressa, e que você vai abrir teu celular e lá tá. Você quer comprar alguma coisa, você fala, daqui a pouco quando você abre o celular, tá lá o negócio que você estava falando. Essa gente está nos ouvindo. Sabe, está ouvindo.
as pessoas. Eles sabem tudo de nós. Então, amados, recusar a adorar a primeira besta trará morte. Assim como a igreja recebe um selo, os adoradores da besta recebem a sua marca. Os que recebem o selo de Deus terão vida eterna. E os que recebem a marca da besta, o 666, perecerão eternamente. 14:11. E a fumaça, isso eles perecerão. E a fumaça da tua aflição será exalada para todo sempre. Para todos aqueles que adoraram a besta e a sua imagem, para quem recebe a marca do seu nome, não haverá repouso algum, dia e noite, sem cessar. Isso é Bíblia. Não é ninguém inventando. Isso é Bíblia. Eles serão atormentados dia e noite, sem cessar. O número do anticristo, 666, que representa imperfeição e fracasso, indica que, a despeito da sua grande maldade, ele não subsistirá. Ele é limitado. Pode até matar os santos, mas não pode os vencer. Os verdadeiros crentes preferirão a morte à apostasia, vencendo assim a besta. Apocalipse 15:2 fala assim: vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Esses são os santos que não negaram Jesus e em pé junto ao mar todos que haviam vencido a besta e a sua imagem e o seu número do seu nome. Eles empunhavam as harpas que haviam sido entregues por Deus. Então, os que vencerem, os que não negarem Jesus, serão agraciados com as suas harpas, que o próprio Deus colocará em suas mãos. Quando o seu tempo acabar, o anticristo será lançado no lago de fogo. Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Cristo tirará o domínio do anticristo para destruir e consumir até o fim. A igreja selada por Deus preferirá a morte à apostasia e assim vencerá o dragão e o anticristo. Amados, o que nós fazemos é um ensaio, é um preparo. E o que está no mundo aí simplesmente é um ensaio à grande tribulação que virá. Aqueles cujos nomes estão no livro da vida não adorarão o anticristo. Apocalipse 13:8 diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi imolado desde a criação do universo. Esses reinarão com Cristo para sempre. Nós, o que temos o nosso nome escrito no livro da vida, reinaremos com Cristo para sempre. Irmãos, tem algo que me chamou muita atenção. E nós já pregamos muitas vezes sobre isso. A igreja, ouçam, a igreja, ela é totalmente separada do mundo. Então, pelo amor de Deus, vamos ter uma caminhada santa. Você não tem que estar se distraindo com as coisas deste mundo. E nem achar que um pouquinho de cerveja, você já tem a tendência àquilo.
Nós precisamos estar nos moldando a figura de Cristo. A igreja, ela é totalmente separada do mundo. Aí o crente vai, coloca aquelas roupas absurdas, transparente, aqueles batons bem vermelhos, aquelas argolas bem chamativas. Porque você precisa aparecer. Porque você precisa estar exalando sensualidade. Quanto a Bíblia diz que é proibido. Como nós devemos caminhar neste mundo de treva e escuridão? Nos distraindo com os eventos do mundo? Ou buscando a Cristo em espírito e verdade? Muitos estão dizendo que são de Cristo, estão se contaminando com a pornografia nos celulares, na internet. Pelo amor de Deus, corra atrás do prejuízo. Estão dançando as musiquinhas do mundo, se contaminando, ao tempo que a música secular, irmãos, é muito boa, tem uma letra bonita, mexe com as tuas emoções, mas não glorifica a Deus. Se você quer glorificar a Deus com a tua vida, então ouça louvores. Vai ouvir música secular para quê? Para glorificar quem? Se a sua vida é para louvor e a glória de Deus, para que é que você vai sair da tua casa para ir em um show secular? Porque é bacana, porque mexe com as tuas emoções. Dá licença, ali não tem isso. Não tem palavra de vida eterna. No show secular, não te leva para o céu. E nesse momento, Jesus pode voltar. E tá você lá. Maior barato, bacana, show. Irmãos, não façam isso. Você foi convocado por Deus a ter uma vida de santidade. Olha, a palavra está sendo pregada. Mude a tua forma de viver. Separe-se do mundo. Deus te chamou para ser separado. Se fosse isso, ele não escolhia um povo. Então, Apocalipse 14, 4-5, diz assim: estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. São os que seguem ao Cordeiro, aonde quer que vá. Foram comprados dentre todos os seres humanos e foram os primeiros a ser oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Somos ou não somos escolhidos por Deus? Mentira alguma foi encontrada em seus lábios e, portanto, são irrepreensíveis. Amados, olhe, os remidos não se prostituem espiritualmente. É isso que essa palavra quer dizer. Não se contaminam com mulheres e castam, são castos, denotam pureza espiritual. Então, quando você entra na pornografia, você não está fazendo, mas você está vendo. Você está contaminando o teu espírito, que é um espírito com o Senhor. Aí, pelo amor de Deus. Irmãos, qual é o anjo que está do teu lado? É o anjo de Deus ou é o capeta? Quando você assiste alguma pornografia, ou tem um anjo caído do teu lado, tem ele lá falando, vai, mais um pouquinho, vai. E as suas bênçãos celestiais vão se esvaindo. Ao tempo que você pode estar ouvindo um louvor, lendo a palavra ou de joelho em oração. Não, peraí.
eu quero orar com alguém. Espera aí, vou ligar para algum irmão. Vamos orar junto agora, irmão? Vamos? Vamos orar? Vamos. Mas não diz que fecha a sua porta em secreto? Sim. Mas também diz que onde houver 2 ou mais no nome do Senhor, Ele ali estará. E não importa a distância. E você pode orar pelo telefone com outra pessoa. Então, em nome de Jesus, vamos nos moldar à figura de Cristo, porque Ele não tarda, voltará. Estamos vivendo o princípio das dores? Sim. Por que está dando esse tempo? Jesus está dando esse tempo todo? Por causa dos remidos. Por conta daquele que Ele tem chamado à santidade. Para cuidar da tua vida. Porque aí você vai olhar a pornografia. Vai começar a colocar as suas roupas indecentes. As suas maquiagens de Jezabel. E aí chega ali, dá um escorregão. E aí cai. E aí começa as turbulências da vida. E aí você fala, Jesus! Ele vai falar, e você está me chamando por quê? Até agora eu só vi você indo para o lado do mundo. Qual é, pastora? O que é isso? Nada a ver. Nada a ver? Então continue nessas tarefas. Que você vai ver aonde vai parar. Porque quando alguém te fez essa convocação, quem fez essa convocação para você e para mim é santo. Ele não cogita com pecado, ele não anda assim com pecado. Ele não fala pecado, vamos ver quem vai ganhar, você ou eu. Não, ele diz, separe-se. Sede santo, porque eu sou santo. A igreja tem que ter esse amadurecimento. Então, cuidado com as companhias, cuidado com quem você conversa, cuidado com as más conversações, cuidado com tudo. Porque somos uma igreja, somos um povo separado. Assim, os 144 mil são virgens e castos no sentido de terem se recusado a participar da prostituição, que é adorar a besta, mantendo-se puro em relação a Deus. Eu não fui adorar a besta, eu só fui lá na apresentação lá do grupo, não sei das quantas. Mas você foi adorar a besta. Você foi. Você não viu a besta? Você viu os filhos dele lá. E você fez parte daquilo. E aí Satanás fala para Deus, viu? Um dos seus está aqui comigo, no meio dos meus. Olha ali, ó. Viu? Ele vai falar isso para o Senhor. Viu aí? Como um dos seus está aqui no meu meio, na minha área, junto com os meus. E aí? Nós não podemos viver dessa maneira. A igreja é uma virgem pura, apresentada ao noivo, que é Cristo. Eles são seguidores do Cordeiro, eleitos de Deus. Está aqui, ó. São os que não se macularam com mulheres porque são virgens. São os que seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Foram comprados dentre os seres humanos e foram os primeiros a ser oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Olhos que não se macularam com mulheres porque são virgens, não se macularam com este mundo, com a besta, com o engano, com a prostituição. Isso é muito sério, meus irmãos. E os eleitos são puros de lábios e da vida também. Está ali, ó. Mentira alguma foi encontrada em seus lábios e, portanto, são irrepreensíveis. Nossa vida exercitada na palavra nos dá o poder de sermos irrepreensíveis, de poder falar
não para o diabo, não para as obras dele, não para o prazer da carne. O que a Bíblia diz a respeito disso? É não? Então é não. E vai ficar de mal comigo. Come sal. Né? Vai ficar ruim, vai virar o... Que vire. Prefira aborrecer o homem, mas não aborreça Deus. Essas verdades motivam os crentes a permanecerem fiéis mesmo diante da morte. Os crentes, nós, sabemos que mesmo morrendo, nós somos bem-aventurados e descansamos. O último, Apocalipse 14, 13, fala assim, ouçam. Então ouvi uma voz grande do céu que ordenava: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanham. Olhe, chegou a hora de ceifar a terra. Chegou a hora. Comece a trabalhar a tua vida na palavra. Comece a ser fiel a esse Deus poderoso. Tenha vida de devocional, vida de oração. Escape das ofertas deste mundo. Saiam correndo. E ele fugirá de vós. Mas se ele entender e perceber que na tua carne, na tua vontade, há um certo devaneio da carne, ele vai continuar insistindo. E você vai cair. Então é hora de você falar de uma só vez, não. Não é não. Nós vamos para o paraíso, para o céu, para o seio de Abraão. Nós vamos habitar com Cristo. Já os ímpios serão atormentados. Eu não quero ser atormentada. E eu desejo que vocês também não sejam. Nenhum aqui se perca. De maneira alguma. Os remidos sabem que quando Jesus voltar para a colheita do justo, os levará e receberão a coroa da vitória. Você receberá a coroa da vitória. Você é o remido do Senhor. Ande na luz do Senhor. Serão reunidos, olha, nós seremos reunidos como trigo no celeiro, mas os ímpios, como joio na fornalha, irão para o inferno. E agora eu te pergunto, de que lado você está? Você tem um selo de Deus na tua vida? Sua vida é pura? Seus lábios são puros? Você está preparado para o dia do juízo? Se não, irmãos, eu digo algo para você. Hoje ainda é o dia da oportunidade. Hoje ainda. Vamos começar a nos moldar. Vamos começar a trabalhar a nossa vida. Vamos desejar ardentemente Cristo em nós, a esperança da glória. Não com imundícies, não com pecados, não com carnalidades. As nossas famílias precisam que nós estejamos firmes na rocha. Quando você clamar, Ele dos altos céus estenderá a sua mão direita de poder para a tua vida e vai te resgatar do problema, da crise, dos nossos sentimentos que às vezes faz uma borbulha enorme e que nos confunde. Porque o que o diabo quer
é o que ele sempre quis desde o princípio. Ele mata, ele rouba, ele destrói. E a nossa família jamais poderá ser ceifada por ele. Porque nós estamos com os joelhos no chão, clamando o Senhor e pés firmes sobre a rocha. Hoje ainda é o dia da oportunidade. Logo o juízo chegará, então será tarde demais. Será tarde demais, porque esse é o tempo da oportunidade. Então fiquemos em vigilância. Não é tempo de distração, irmãos. Não se distraia. Ah, eu gosto aí, sabe, de um entretenimento. Aqui não. Aqui nós não teremos entretenimento. Há muito entretenimento por aí, não é? Nós precisamos de Jesus, o Senhor. Nós somos uma nação santa, um povo proclamado por Deus para as boas obras. Ele não te chamou para mais obras, ele te chamou para boas obras. Ele te convocou como um guerreiro, um soldado, todo ataviado com a sua armadura, para ir em campo de combate, para guerrear pelo nome dele, no nome dele, para levar o nome dele a outras vidas, mas não para estar em showzinho, sabe? Está misturado com os filhos de Caim. Não faça isso não, irmão. Andemos em boas obras e que haja um arrependimento genuíno em nossos corações. E assim seremos glorificados na sua volta. Amém? 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 Assim disse o Senhor, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Curva a tua cabeça. Senhor, a tua palavra foi pregada, Pai. E nós sabemos que o Senhor está no nosso meio. Sabemos que os teus anjos, ministradores do teu poder, estão aqui no nosso meio. Que o cavaleiro do cavalo branco, o homem de branco, ele está aqui no nosso meio. Fica conosco, Senhor. Agrada-se, Senhor, de cada um de nós. Sonda os nossos corações. E veja se há algo de mal no nosso coração, Senhor. Para que o Senhor nos limpe, nos restaure e nos dê vida eterna e plena, Pai, na questão da adoração, da submissão, da total entrega ao Rei da Glória, no nome de Jesus, Senhor. Abençoa a nossa vida e a nossa família. A tua casa, Senhor, seja repleta do teu poder, da tua graça, e os corações sejam tocados e vidas sejam transformadas para louvor da tua glória. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja separada, selada por Deus, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Jamendo.com